Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Olha, espero que você esteja bem, espero que Deus possa falar com você através dessa reflexão, dessa mensagem. Quero pedir ao Senhor em oração que possa visitar você, a sua casa, o seu lar, a sua família, que Deus possa levar a cura aos que estiverem doentes, que Deus possa levar o descanso para os que estão cansados, que Deus possa levar o conforto, a paz para quem está desesperado, quem está ansioso, angustiado. Que Deus derrame graça, bondade, misericórdia, amor, alegria nos corações. Espero que Deus possa falar verdadeiramente contigo através desta reflexão. Meus irmãos, o texto que nós vamos pensar está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo. Espero que Deus possa falar ao seu coração. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 23. Diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam, ou os que praticais, a iniquidade. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui diante da Tua palavra que é viva, que é eficaz, que transforma, que liberta, que renova, que restaura, que purifica. Diante do Senhor agora, ó Pai, peço em oração que o Senhor possa visitar aqueles que me assistem, que possam ser, ó Pai, visitados pelo Senhor, confortados pelo Senhor, curados pelo Senhor, e que agora o Teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar nos corações que ouvirão a Tua palavra. O Senhor, sendo Deus Criador dos céus e da terra, resolveu se revelar a nós, e agora diante do Teu Espírito Santo nós temos a Tua palavra. Que privilégio poder ouvir a voz do Deus Criador. Que o Senhor, ó Deus, possa então ministrar aos nossos corações. Bendito seja o Teu nome, Jesus, sobre céu e terra. Amém e amém. Meus irmãos, nós começamos a leitura pela conclusão do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele se inicia no capítulo 5 de Mateus, verso 3, e ele vai então ser concluído no capítulo 7, no verso 27. Nós lemos até o 23 e a conclusão vai até o 27. E nós estamos aqui diante de um ensinamento de Jesus. Jesus, ele vai então até esse monte junto com os discípulos e também com uma multidão de pessoas. Interessante que Lucas, no capítulo 6, versículo 17 ao 19, diz que era uma multidão a qual Jesus não conseguia se escapar. Então, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7, nós temos que ter em mente que Jesus está falando para uma multidão de pessoas que estavam procurando ele para o ouvir. Pessoas que estavam seguindo Jesus. Agora, pessoas que seguem Jesus são de fato discípulos de Jesus? Pessoas que estão seguindo a Jesus, que querem ouvir a Jesus, que vão atrás de Jesus, de fato são salvos?
Herdarão a vida eterna? Estarão nos céus? É essa a pergunta, meus irmãos. Eu iniciei esse sermão na última oportunidade fazendo uma pergunta para a igreja, e é a pergunta que faço a você. Daqui a 100 anos, aonde você estará? Aonde você estará? Provavelmente que todos os que me ouvem e me assistem não estarão mais vivos. Aonde você estará? Céu ou inferno? A Bíblia fala de 2 destinos. Onde você estará quando o final dessa vida chegar? Diante então, meus irmãos, desse contexto, Jesus, diante dessa situação, de ver essa multidão, inúmeras pessoas, Jesus então agora começa a falar sobre comprometimento. Jesus começa a falar sobre decisão. Porque tem muitas pessoas vindo até ele, pessoas religiosas, porque ele está falando com judeus, pessoas que acham que pertencem a Deus e que são salvas. E Jesus agora se vê então a necessidade de dizer a essas pessoas como é que se alcança a vida eterna. E essa pergunta sobre céu, inferno, sobre vida eterna, é a pergunta mais importante que existe na face da terra. Porque essa é a pergunta em que eu e você devemos nos fazer e que todas as pessoas deveriam se fazer. De modo que a resposta possa te trazer esperança, se for céu, ou desespero, se for inferno. E eu quero pensar então em 3 lições a respeito desse texto. De acordo com Jesus, a salvação ela está, meus irmãos, em quem entrou pela porta estreita, não a larga. A salvação, de acordo com Jesus, ela está em quem anda pelo caminho apertado, não o largo, o amplo. E a salvação está em quem Jesus conhece. Não basta dizer que você conhece Jesus, mas Jesus tem que te conhecer. E a gente vai, então, procurar entender essas lições a respeito do texto. Então, o primeiro está de acordo com Jesus. O que Jesus está tentando nos ensinar é que existem, e aqui Jesus faz inúmeros contrastes, 2 portas, 2 caminhos, 2 profetas, o profeta falso, o verdadeiro, o destino de céu, de inferno. Lá depois Jesus vai dizer no 24 sobre 2 fundamentos, sobre rocha, sobre areia. Jesus está fazendo esse contraste o tempo todo aqui, árvore boa, árvore ruim. E Jesus então começou aqui no 13, dizendo, entrai pela porta estreita. Jesus está falando, meus irmãos, e usando essa metáfora de porta para dizer que você precisa ingressar, você precisa entrar. Essa ideia de metáfora de porta traz essa ideia de ingressar, de entrar, de ter acesso a algo. Jesus está dizendo, olha, entrem pela porta estreita e não a porta larga. Agora, meus irmãos, o que é porta? O que significa essa porta estreita? Jesus, em João 10, no versículo 9, diz que ele é essa porta. Quem entra por Jesus é salvo. A nossa porta, meus irmãos, ela tem formato de cruz. Jesus é essa porta estreita e é a única porta que nos leva para o caminho, que nos leva para o céu. De modo que Jesus é essa porta. E essa porta tem formato de cruz. Muitas pessoas dizem que há vários meios de se achegar a Deus, de se conquistar salvação. Mas de acordo com Jesus, de acordo com o cristianismo, isso não é verdade. Para ser salvo, somente passando pela porta estreita. Porta essa que é Jesus. Nessa porta, meus irmãos, que é Jesus, a gente não entra de qualquer jeito. A gente chega até Jesus, mas daí então agora não se fica mais do jeito que se está. Não se pode, essa ideia de estreita, meus irmãos, não se pode entrar do jeito que você quer entrar, com aquilo que você quer entrar. Ao olhar para Jesus, que é essa porta estreita, nós vemos que essa porta, ela requer de nós, que nós abandonemos todo o egoísmo, a autossuficiência. Essa entrada por mérito, ela não existe, porque ao entrar pela porta de Jesus, que é o Jesus, que é estreita,
Então, somente os méritos de Jesus, a justiça de Jesus é que prevalece. Entrai pela porta estreita, entrai pelo próprio Jesus. Meus irmãos, Jesus diz em João 5:24, eu lhes seguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jesus está falando, olha, quem crê em mim, quem olha para mim como essa única porta para a salvação, quem acredita no meu sacrifício, este herdará a vida eterna. Meus irmãos, essa porta é estreita porque nós temos que deixar o nosso eu, o nosso egoísmo, os nossos méritos. Essa porta que é Jesus é estreita para que a gente entre tão somente nos méritos do próprio Jesus. É interessante que para você entrar numa empresa, eu tenho formação em recursos humanos, trabalhei em uma rede de farmácias aqui em Cuiabá. E nesse processo de admissão, de demissão, eu sempre fiz então esses exames de admissão para poder contratar novos funcionários. E como norma da empresa, a gente precisava requerer do candidato à vaga de emprego um exame de admissão. Então este ia fazer os exames todos, incluindo o exame de sangue, e trazia, de acordo com esse exame e também as suas competências, a gente então admitia, contratava para que essa pessoa pudesse trabalhar com a gente. Assim, Josemar Bess, fazendo uma analogia sobre o exame de admissão, ele diz que assim funciona no reino dos céus, de modo que quando nós chegamos para entrar, nosso sangue não é aprovado, porque nesse exame precisa-se de um sangue santo. E aí então Jesus faz esse exame por nós, de modo que nós entramos no céu, passamos por essa porta, pelo exame de sangue, de admissão, que o próprio Jesus fez, porque o sangue dele é santo, e só o dele é santo. Meus irmãos, eu fiz uma viagem uma vez, e retornando para casa, numa língua diferente, eu parei numa cabine ali dentro do aeroporto, e aí a pessoa do lado de lá o som saía dentro da cabine pedindo para eu tirar tênis, a roupa, as coisas, porque era um procedimento, ainda mais um país como ao longo dos anos sofreu com essas questões de guerra, né, questão da União Soviética. E aí eu fui me desfazendo, e de certa forma é ruim, porque a gente está tirando aquilo que a gente colocou, que aquilo que a gente gosta, que na minha ideia eu estava indo para casa daquele jeito, estava confortável. Mas eu precisava tirar, eu precisava ir despindo, porque era um procedimento. Mas da mesma maneira que era ruim fazer isso, era bom, porque eu sabia que tirar aquilo fazia parte do processo para eu ir para casa. Assim, meus irmãos, nós nos despimos do nosso eu e nos entregamos a Jesus, que é a única porta. A porta larga é a porta que as pessoas dizem existir, onde várias religiões, vários deuses, vários caminhos. Olha, você não precisa se despir. Não, ela não é absoluta, ela não é estreita, ela não é única, como Jesus, como essa porta do cristianismo. Não, na porta do mundo, na porta das filosofias, na porta dessa ideia, então essa ideia ampla é de que pode ir de qualquer jeito, pode ir como você está, pode ir por vários caminhos. Mas nas escrituras, quando Jesus está falando, fala, olha, vocês precisam entrar pela porta estreita. A porta é Jesus, meus irmãos. Não tem como chegar aos céus sem Jesus. Não tem como, meus irmãos. Não tem como. Jesus, ele pega a mim e a você que crê e coloca em nós justiça. E ele perdoa os nossos pecados. Por isso nós precisamos passar por ele. Por que é Jesus? Por que se falar em Jesus? Porque ele é único. Por que não falar de um outro líder religioso, de uma outra pessoa importante? Porque só Jesus morreu na cruz do Calvário sendo santo. Não pecou, não tinha pecado, não tem pecado. Jesus morreu sendo santo. E não só isso, ele morre sendo santo e perdoa os meus pecados pelo sangue que ele derramou, como sacrifício vivo, substitutivo, porque ele substituiu, ele foi no meu lugar. Então agora, eu olhando para Jesus, vejo que ele morreu por mim e o seu sangue me perdoa. Ótimo, sou perdoado.
Mas não só isso, pela vida que Jesus viveu, a sua justiça perfeita, sem pecado, coloca em mim também justiça, de modo que o seu sangue me lava do pecado e o seu viver perfeito coloca em mim justiça. Sabe um bebê quando ele nasce todo sujo de sangue? Ele não é só limpo, ele é limpo e vestido. Assim somos nós quando cremos nessa porta que é Jesus. Jesus limpa a sujeira, perdoa os pecados e nos coloca justiça. E agora Deus nos olha como justos por aquilo que Jesus fez. Lembra que não há mérito? Por isso que é estreito. Não há nada que possamos levar conosco, entrar junto. É nos méritos, no sacrifício de Jesus. O segundo, então, é que nós precisamos andar no caminho apertado e não no caminho amplo. E aqui nós temos, meus irmãos, essa diferença, esse contraste também a respeito de caminho. Nós vemos aqui, meus irmãos, claramente essa ideia de que, passando pela porta que é Jesus, agora nós começamos a caminhar num caminho apertado. Essa palavra apertado do versículo 14, ela tem ideia no original de tilibo. E essa palavra no original, na raiz, vem de espremer, de afligir, de angustiar, de pressionar com firmeza. Ela tem uma derivação de tilipsis, que significa tribulação. E aí nós olhamos para o capítulo 5 e 6 do Sermão do Monte e vemos Jesus falando sobre essas questões de que nós vamos passar por aflições, que nós vamos ser injuriados, que nós vamos ser perseguidos, que aqueles que entram pela porta, estes são perseguidos, são pressionados. Meu irmão, quando você crê em Jesus, que Jesus perdoa o seu pecado e coloca justiça em você, você agora começa a caminhar por esse caminho apertado, onde você não faz o que fazia antes. Paulo dizendo, vai falar assim, aquele que roubava, não roube mais. É uma transformação de vida. Não é, meus irmãos, que esse caminho não depende esse caminho da nossa salvação. A salvação é pela entrada na porta que é Jesus. Mas caminhar por esse caminho apertado faz parte do processo de santificação. Eu vivo essa pressão, eu vivo essa renúncia, esse sacrifício, de acordo com Romanos 12, 1 e 2, para agradar e para experimentar a vontade de Deus. Não para ser salvo. Eu já fui salvo no que Cristo fez. Agora é o passo 2. É andar neste caminho apertado. Meus irmãos, se você ler no capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, olha só o que diz. Capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Aqueles que são perseguidos por agir corretamente. Bem-aventurado ou felizes sois quando por minha causa, por Jesus, pela porta que você passou, você que crê, vocês forem injuriados, perseguidos, e as pessoas mentindo dizerem coisas contra vocês. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque é para lá que vocês estão indo. Vocês passaram pela porta, e isso agora faz parte do processo. Pois assim, perseguiram os profetas que vieram antes de vós, do 12. Olha, os profetas se levantavam e diziam, arrependam-se, vocês estão em pecado, o castigo de Deus virá. E o povo matava os profetas, porque não queria ouvir essa mensagem. Assim, quem está no caminho amplo, olha para quem está no caminho apertado e fala, não, bobeira. Por que é que você não rouba? Por que é que você não dá um jeitinho? Todos fazem, todos têm um ganho extra. Mas ser marido de uma só esposa, de um só marido, isso é loucura. Você tem que viver para o prazer, para ser feliz. Você vai ficar aí nessa onda até quando? E aí te perseguem, ficam tentando te persuadir, e aí fazem a acepção de você, colocam você de lado, não, deixa o crentinho lá, não, esse aí é cafona, esse aí não serve não. E aí você começa a ser isolado, e aí você começa a não servir mais. E por ser cristão, e por ter passado por Jesus, e por estar passando, continuar passando e vivendo para Jesus, você é perseguido, você perde o emprego, você às vezes perde um namoro que não é cristão, você perde amizades de pessoas que você até gosta, você às vezes perde até a convivência com família. É sério isso, meus irmãos. O passar pela porta e o andar no caminho apertado é muito sério.
Mas quando nós passamos pela porta que é Jesus, há essa transformação e o próprio Jesus, através do seu Espírito, nos dá condição e condições de vivermos dessa maneira, meus irmãos. Meus irmãos, do lado desse caminho, dentro desse caminho apertado, tem poucas pessoas. Passando pela porta que é Jesus, tem poucas pessoas. A multidão está do lado de lá, na porta larga, no caminho largo. Cuidado com isso. Muitas vezes nós gostamos, ou nós achamos que bons lugares é os lugares que tem muita gente. Lá em casa, nós temos o costume de procurar um lugar para comer quando está viajando ou algo do tipo, e a gente vai no lugar que tem mais gente, porque dá a impressão que tendo bastante gente é porque é bom para se comer. Nós temos a ideia de multidão, de que onde tem muita gente é algo bom, por isso tem essa aglomeração. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a multidão, meus irmãos, não é a voz de Deus. Não é. Lembra quando a mãe falava, a gente pedia algo para a mãe ou para o pai e falava assim, não, mas você não é todo mundo. Ah, mãe, mas eu quero ir, todo mundo está indo. Não, mas você não é todo mundo. E no final das contas, no final dessa vida, nós vamos querer ser diferente. Nós não vamos querer ser o todo mundo. Sabe? A multidão gritava por Barrabás, quando deveria gritar pelo Filho de Deus. Pediram para crucificar Jesus e soltaram um ladrão. A multidão levaram uma mulher para Jesus apedrejar, para testar Jesus. Uma multidão mandou o cego ficar quieto enquanto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandavam ele ficar quieto. As pessoas criticaram, censuraram Jesus porque ele resolveu comer com Zaqueu. Quando uma pessoa, meus irmãos, está andando contrário à maioria, é um bom sinal. De acordo com as Escrituras, no âmbito espiritual, ele está andando de acordo com a vontade e querer do Senhor. Jesus mesmo diz que ele não veio trazer paz, mas espada. O que isso nos ensina? É que prezando pela verdade, pela honestidade, pela devoção a Deus, pessoas até dentro da nossa própria casa podem se levantar. Pessoas que não temem ao Senhor podem muitas vezes se opor a nós, trazendo problemas, mas nós continuamos servindo ao Senhor e pedindo para que Ele ilumine a mente destes, para que estes que outrora se opuseram a nós possam servir a Deus num tempo próximo. Por isso nós oramos, para que Deus converta os nossos familiares, os nossos amigos, mas enquanto isso não acontece, eles se opõem a nós, porque eles estão num caminho em que tudo é festa, que tudo é farra, que o importante é ser feliz, e não consideram os preceitos do Senhor, a voz de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos entender que o contexto está falando de salvação, que a multidão está caminhando para o inferno, são poucos os que caminham para o céu. Irmãos, nós precisamos entender que primeiro nós entramos por Jesus, somos justificados, somos salvos, e agora nós caminhamos por esse caminho apertado, sendo santificados. Não há, meus irmãos, nenhuma possibilidade de dizer que passou pela porta, ninguém pode falar isso, que passou pela porta que é Jesus, mas que não anda no caminho apertado. Não há essa possibilidade. Paul Washer, pregando nesse texto, ele diz que se ele chegasse ali diante daquelas pessoas e dissesse, olha, eu estava vindo para cá, e aí o pneu do meu carro furou na BR, eu parei para trocar, e aí uma arruela do pneu correu para a BR, e aí quando eu fui pegar um caminhão, veio a 300 por hora, 200 por hora, um caminhão, uma carreta carregada, pesada, e me atropelou. Mas aí, depois eu levantei, limpei a sujeira, entrei no carro, terminei de trocar o pneu, entrei no carro, cheguei aqui e estou aqui para pregar. Vocês tinham duas opções, ou de dizer que eu sou mentiroso, ou que eu sou louco, porque ninguém tem um encontro com uma carreta carregada e não vai para o hospital, não fica internado, não sofre com hematomas e, na maioria das vezes, perde a vida. Assim, o encontro com Deus, Criador dos céus e da terra, não pode permitir que a pessoa continue do jeito que estava. Ao encontrar-se com Jesus, ao ser encontrado por Jesus, Jesus, ao iluminar a mente do homem pecador, este recebe o Espírito Santo e agora ele começa o processo de santificação. Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Nós precisamos, meus irmãos, entender que caminhar pelo caminho apertado, espremido, pressionado, faz parte
porque nós caminhamos para o céu. O último ponto, meus irmãos, é que de acordo com Jesus, a salvação, ela está em quem Jesus conhece. Sabe? Nós lemos aqui no versículo 21 do capítulo 7, olha só. Por considerar o tempo, eu pulei aí do 15 até o 20, falando dos falsos mestres, mas ela é a ideia de frutos e a ideia de caminho que eu acabei de expor a vocês, tá bom? Está falando de acautelar-vos dos profetas, de se apresentar disfarçado de ovelhas, é aqueles que dizem que creem em Jesus, mas que não creem. Falam que passou pela porta de Jesus, mas continua igual. É possível? Não é. Assim como eu ilustrei, usando a ilustração do Paul Washer, sobre o encontro com o caminhão, assim aquele que encontra com Cristo não continua do mesmo jeito. E as suas atitudes revelam se de fato aquilo que ele fala, que encontrou Jesus, é verdade ou não. Porque a árvore boa produz bons frutos. Aquele que passou por Jesus, o cristão, esse produz frutos de arrependimento. Esse sim produz os frutos do Espírito Santo. E por questão do tempo, eu quero pensar com vocês o 20, que diz assim: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus vai responder explicitamente, sem dúvida, claro, como a luz do sol do meio-dia: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. No céu não, inferno. Mas nós profetizamos, nós expelimos demônios, nós fizemos muitos milagres em teu nome. Jesus, nós sabemos o que o Senhor é, nós sabemos quem o Senhor é, Jesus. Jesus está falando: eu não conheço vocês. Sabe, meus irmãos, Paul Washer também, usando uma ilustração, ele diz assim: olha, se amanhã eu for até a Casa Branca e disser lá que eu conheço o presidente, vocês acham que eles me deixariam entrar lá? Olha, eu conheço o presidente, deixa eu entrar. Vocês acham que eu entraria? Não entraria. Mas, se o presidente da Casa Branca, se o presidente dos Estados Unidos disser que me conhece, então eu entro. Assim é no reino dos céus. A Bíblia diz, Jesus diz em João 10, que ele conhece as suas ovelhas. As suas ovelhas conhecem o seu pastor. Ora, Jesus sabe quem pertence a ele. Essa transformação, essa fé salvífica em Jesus, ela é, meus irmãos, clara e evidente, revelada ao próprio Deus, conhecedor de todas as coisas. De modo, meus irmãos, que Deus olha para nós e sabe que nós cremos nele, que andamos no caminho apertado e que no dia do julgamento, de acordo com Coríntios, que todos compareceremos diante do tribunal do Senhor, ele então vai nos chamar para o gozo eterno, para o paraíso. Chamará quem? Quem são esses nós? Nós que cremos, que confiamos. Veja, meus irmãos, não é por obra. Não é, eu andei, eu fui pressionado, eu me sacrifiquei, eu me entreguei ao Senhor, e eu fiz muitas coisas em nome do Senhor, eu fiz boas obras, e agora eu mereço o céu. Jesus está falando assim: olha, o que vocês fizeram não tem importância, porque precisa crer, precisa passar por Jesus. Jesus está ensinando uma multidão, meus irmãos, de religiosos. Lembra? Uma multidão que ele não conseguia escapar, e ele ensina ainda hoje. A multidão está aprendendo e acha que todo caminho leva ao céu. De certa forma, meus irmãos, está até certo. De que todos os caminhos levam a Deus, na verdade. Essa é a expressão. Todos os caminhos levam a Deus, as pessoas dizem. De certa forma, está certo. Mas o que eles não sabem é que, ao chegar diante de Deus, quem veio pelo caminho que não é Jesus, será condenado e irá para o inferno. Meu irmão, se sua vida tem idolatria, está cheia de pecado, e mesmo assim você se diz cristão, cuidado. Talvez a sua conversão, na verdade, seja uma grande confusão. Permita-me ler as frases de alguns teólogos. O primeiro eu quero ler o Wayne Grudem, na sua teologia sistemática. Ele diz assim: arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado, é renunciá-lo e comprometer-se sinceramente em abandoná-lo e prosseguir obedecendo
a Cristo. Meus irmãos, quando Jesus mandar apartar dele, ir para longe dele, ir para o inferno, que é o caminho dos que não creem, significa que você viverá, você que não crê, a eternidade longe de Deus. E longe de Deus, o que é que pode ser bom? Não há nada bom longe de Deus. A Bíblia, Jesus mais falou do inferno do que o céu. A Bíblia fala que é o lugar de ranger de dentes, de fogo ardente, de fogo que não se apaga, de enxofre, de choro, de desespero, de angústia, de sofrimento. Se você não recorreu a Jesus, se você não crê em Jesus, corra para Ele. Ainda dá tempo, essa é a notícia, essa é a boa notícia. Dá tempo de crer em Jesus. A sua situação é terrível se você não crê em Jesus. Corra para Ele, busque ao Senhor a esperança para quem estava no caminho largo, mas agora quer passar pela porta que é Jesus. Há esperança, há oportunidade enquanto há vida. W.A. Tozer diz, coisa terrível é a ideia atual de que os cristãos podem servir a Deus do jeito deles. Você não pode chegar a Deus do seu jeito, você não pode achar que vai ser salvo do seu jeito, com todo esse pecado, essa idolatria, essa sujeira. Corra para Jesus, busque em Jesus salvação para a sua alma. Faça isso. Salmo 26, 2, o salmista diz, Senhor, esquadrinha-me, examina-me. Olha, Senhor, procura em cada espaço da minha vida, em cada canto. Revela-me a mim o que não agrada ao Senhor. Faça essa oração. Peça para Deus te mostrar, para que você então entenda e creia nesse Jesus único. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta, mas Ele também é o caminho porque Ele nos ajuda, Ele nos conduz. E Ele é então a vida eterna. Meus irmãos, a Bíblia diz em Daniel que o próprio Daniel preferiu ir para a cova dos leões do que parar de orar, do que parar de obedecer a Deus. Para você que é cristão, eu quero reanimar a sua fé e dizer que essa é a nossa esperança, que Jesus foi preparar lugar para nos buscar. Nós iremos morar com Cristo. Nós estaremos lá com Ele. Mas para isso, meus irmãos, ainda requer um tempo. E nós temos missões, objetivos para fazer aqui. Saiba que Deus requer de você santidade, esse comprometimento, essa responsabilidade. Faça como Daniel, meus irmãos. Faça como ele. Escute a Deus, obedeça a Deus. E se for jogado aos leões, se tiver o corpo dilacerado, se tiver que perder o emprego, se tiver que perder o relacionamento por conta de Deus, que não é um Deus de confusão, opte por Deus e mantenha firme a sua esperança de morar na eternidade com esse Deus maravilhoso. Todos nós morreremos. E onde você estará? 2 Coríntios 5,10 diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Uns para receber o veredito de inocente, outros para receberem o veredito de culpado. Meus irmãos, isso é muito sério. Que Deus ajude você a entender isso. Que Deus possa converter o coração de quem me escuta que não crê nele, não acredita ainda. E que Deus possa produzir esperança em você que acredita, mas que havia se esquecido da promessa que Ele fez. Os dias difíceis são necessários. E Deus há de vir buscar a mim e a você que crê nele para um dia vivermos no paraíso, no céu, onde não há mais dores, choro, lágrima. Essa é a esperança. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha o seu coração reanimado e reavivado diante da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Esses são os 3 pontos. Passar pela porta é que produz salvação. Crer em Jesus. Andar nesse processo de santificação é difícil, mas é necessário. Mas no final das contas, nós estaremos no céu com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero orar com você mais uma vez. Senhor, nosso Deus, Pai, diante do Senhor agora tem pessoas que creem no Senhor e que tiveram a sua fé renovada.
que a esperança possa continuar reinando nesses corações, de modo que, mesmo em meio a dias tão difíceis, dores, angústias, enfermidades, pressão, mesmo em diante, ó Pai, dessas incertezas que os dias vindouros nos preparam, esses dias nos cercam, que essas pessoas possam ter então a alegria no Senhor, continuar crendo no Senhor, confiando no Senhor, se sacrificando. A tua palavra diz em Romanos, no capítulo 12, que o Senhor quer que nós nos ofereçamos como sacrifício vivo, santo e agradável. Que meus irmãos continuem, ó Pai, se oferecendo ao Senhor como sacrifício. E aqueles que não creem no Senhor, que me ouviram, possam, ó Deus, entender que só o Senhor morreu na cruz sendo santo. E só o Senhor viveu uma vida justa sem pecado. E mesmo sendo Deus criador dos céus e da terra, o Senhor resolveu assumir forma humana, se encarnar, assumir um corpo e de forma corpórea vir a este mundo, caminhar em direção a uma cruz, para que aqueles que crescem e acreditassem pudessem ter a vida eterna. Assim como aquele ladrão na cruz teve a oportunidade de crer no Senhor e morar no céu, o outro que também estava lá foi condenado por não acreditar. Que aqueles que acreditam possam buscar ao Senhor mais e mais e tenham agora a paz em seus corações e que o Espírito Santo possa reinar em suas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, boa semana, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.